Eliana. E aí, Lelé? Tá me ouvindo legal aí? Tá bom? Que bom. Oi, Bruna. Boa noite, gente. Me dá mais um tempinho pra gente ter essa conversa aberta aqui hoje, de extrema importância. Hugo, meu abraço, querido. Opa, Bruna. É... Boa noite, gente. Obrigada pela participação de vocês. Um abraço pra todas aí, todos. Boa noite, meu amor. Bom, hoje vamos ter uma conversa aberta, falando sobre meninas, mulheres, corpos violados. Então vamos ter aqui uma conversa aberta. Só a ministra falando, vocês falando também do lado daí. É importante. Ó, João, é, esse tema de hoje, muito, muito caro, né? Esse tema. Só essa violência que as crianças, as mulheres vêm sofrendo. Então a gente vai bater um papo hoje, uma conversa aberta com a ministra. Meninas, mulheres, corpos violados. A gente precisa discutir isso. Então vamos começar aqui mesmo, né? Boa noite novamente. É, Antes de começar, eu queria desejar que a gente faça um belíssimo encontro disso. E também falar que ontem as pessoas me perguntando por que não teve a live Comunique. Eu ia participar também de uma live com isso mesmo, com o coletivo Macota Valdina. Ontem, infelizmente, eu perdi uma colega de trabalho, uma amiga de trabalho, inesperadamente, né? De uma hora para outra, trabalhamos na quinta e sexta-feira e eu recebi essa notícia ontem. Não tive como, né? Não tive cabeça, na verdade, de dar continuidade às atividades previstas de ontem, né? Ontem foi 17 de agosto, tínhamos duas lives, tive duas reuniões pela manhã também que ficou pela metade, não participei. Então é isso, né, gente? Hoje você está com uma pessoa e amanhã essa pessoa não está mais com você, então é muito complicado a gente assimilar essas coisas. Então eu peço desculpas aí porque não teve, mas as datas já vão ser, vão sair novas datas para essas lives e caminhar, né? Tem dias que a gente vai precisar mesmo sair um pouco das redes sociais, porque muitas coisas também adoecem, né? Ainda mais nós mulheres negras, nós não aguentamos tudo. Eu não aguento tudo, não suporto sentir dor. Então a gente precisa mesmo. Obrigada, Hugo. E perder uma pessoa tão próxima também é difícil. Trabalhando ali e você receber uma notícia dessa não é fácil. Então é isso. Onde ela estiver agora, né? Ela tá bem. É isso. Um caminho de luz para ela. Uma passagem de luz. Tatiane Souza, presente. Então, gente, é isso. Hoje vamos falar, né, sobre meninas e mulheres. Isso mesmo, Paulo. Ao mesmo tempo que reguardar um pouco, porque nós não somos robô, realmente. Nós temos, nós somos de carne, osso e sentimentos. É isso mesmo. Meninas, mulheres, né, corpos violados.
E a pergunta fica assim: e se fosse sua neta? E se fosse sua filha? A questão do aborto, a gente precisa falar sobre isso. Mas de antemão, quero dizer para vocês que 18 de maio é uma lei federal, né? Foi instituída, na verdade, para que a criança e adolescente tenha seu corpo, né? Que seja realmente, como é que eu posso dizer? Ter tranquilidade em se tornar, essa criança vir a se tornar mulher no seu devido, como é que eu posso, nem padrão. Ter realmente a possibilidade de se transformar mulher, menina mulher, em paz, né? Sem sofrer abuso, sem sofrer qualquer outro tipo de violência. E essa lei, como vocês estão vendo, percebendo, estão sendo violadas a cada dia que passa. Eu vou dar um dado aqui que é de extrema importância. 11% das violências sofridas pelos jovens, pelas adolescentes, na verdade, corresponde, né, 150 mil pessoas, 11% corresponde à violência sofrida pelos adolescentes. E a gente se pergunta por que isso acontece. Vivemos num país completamente, totalmente machista, né, em que as mulheres se tornam produto, as mulheres, na verdade. Amiga, eu acho que muita instituição que defende negros e mulheres só quer verbas, mas a luta real fazem poucos. A gente pode falar sobre isso, Gil. A gente pode falar sobre isso, né? E você se depara com essa situação dessa criança de 10 anos sendo abusada pelo tio. Não está distante da gente. Não está distante, até porque uma sociedade em que as meninas são vistas, né, como realmente a vilã da história. Por que aquela menina está vestida assim? Por que ela está com aquela roupa? Por que ela está com aquele biquíni? Gente, as justificativas que são criadas por essa sociedade machista para poder normalizar, naturalizar essa violência são perversas. A vítima nunca é culpada. A vítima nunca é culpada. A gente não pode esquecer disso. Então, quando você se depara, né, que 23% na verdade, 23%. Eu anotei aqui, para não... O Ministério da Saúde diz que as notificações de 2011 para cá cresceram, sendo que 25% das notificações são de pessoas, né, próximas à família, amigos, e 23% são de pais e padrasto. Que as crianças sofrem abuso sexual. Estou falando de criança. Então, como a escola saiu uma determinação do governo federal que não se pode falar sobre educação sexual na escola, senão vai ensinar as adolescentes e os adolescentes a transarem. Isso não tem nada a ver, gente. Nós estamos falando de orientação sexual, nós estamos falando da sexualidade, que é importantíssima falar isso nas escolas. Tem famílias que não conversam sobre isso, e a gente sabe. Então, se a escola faz o papel, não faz esse papel de falar sobre a questão da sexualidade, das sexualidades, não falar do sexo, é imprescindível que a escola venha fazer esse papel. Mas, infelizmente, né, isso não está acontecendo. Eu acho que isso é um caminho também para poder a gente orientar as nossas crianças, né, a essa violência. Quando a gente vem dizendo, né, muitos teóricos e teóricas me falando sobre essa questão do patriarcado, do machismo, e realmente, e aí a gente volta aí no nosso, né, vocês que estão aqui, né, vamos voltar aí no nosso passado e dizer assim, menina, quem já ouviu isso? Menino pode tudo e menina não pode. Fica feio pra menina, mas fica bonito pra menino. O que é que fica bonito pro menino?
E o que é que fica feio para a menina? A gente precisa discutir isso nas nossas famílias. Precisamos discutir isso. O que é feio para a menina? O que é bonito para o menino? O que é feio para a menina andar de calcinha? É bonito para o menino andar de cueca? Gente, o abuso sexual, menino também sofre. Né? Isso que você faz. Quais os materiais? Os materiais que criaram. Você acredita mesmo que aquele material é de verdade? Pesquise um pouco. Pesquise um pouco e veja se realmente esse material é de verdade. Por isso que legitimaram esse governo que está aí. Ele ganhou as eleições em cima desse discurso preconceituoso, desse discurso LGBT fóbico, entendeu? Mas a cartilha que criaram, dizendo que foi em cima, que estava ensinando os meninos a serem homossexuais e as meninas a serem lésbicas, isso é mentira, gente. Nós não podemos cair numa situação dessa perversa. Aí eu vou partir para cima desses cristãos fundamentalistas que dizem que salva a vida, que importante é a vida, mas na hora que a polícia chega na favela e mata 2, 3, a primeira coisa que eles falam é que era envolvido, quer dizer que a vida desse povo preto não importa. E aí vem com a sua hipocrisia cristã mesmo, e a gente precisa falar sobre isso, porque é inadmissível uma menina de 10 anos ser estrupada e engravidou, e ainda os cristãos indo para a porta do hospital para que não faça o aborto nessa criança. Aí eu pergunto novamente, e se fosse sua filha? E se fosse sua neta? A gente não pode naturalizar a violência, o abuso sexual às crianças. Como teve um aí dizendo que as meninas têm isso, têm fogo. Como é isso, gente? Como é isso? As crianças não estão tendo o direito de serem crianças. Estão naturalizando essa violência. A gente não pode concordar com isso. Precisa se discutir, sim. Ter educação sexual nas escolas, sim. E educação sexual nas escolas não é para ensinar ninguém a ter relações, não, gente. A educação sexual não é para ensinar ninguém a ter relação sexual, não. A gente precisa aprender a separar as coisas. De 2011 para cá, só fez crescer o Ministério da Saúde, né? Eu estou falando dos casos que foram notificados. Eu não estou nem... Imagina os casos que não foram notificados, porque tem muitas famílias que escondem. A menina esconde com vergonha, a mãe esconde ou é ameaçada. Então, participar, né, de comungar com a situação dessa, em que uma criança de 10 anos tem que ter filho, né, porque é uma vida, sincero, honestamente, precisamos rever nossos conceitos do que é vida. Precisamos rever nossos conceitos do que é ser criança, do que é ser adolescente. Precisamos até saber o porquê essa proteção ainda compara com o homem. Precisamos saber disso, né? Rever. A menina na certa enfeitiçou ele. Aprendemos desde pequenas que as mulheres, que como é que eu posso dizer? A gente está até na construção de Eva e Adão, essa coisa bíblica que tem aí, de dizer assim, é a mulher que enfeitiça o homem. Aí eu pergunto, como uma criança de 4 anos vai enfeitiçar o homem? Eu não entendo. Não entendo. Como uma criança de 4 anos vai enfeitiçar o homem? E aí vai dizer, ele é doente, ele é maluco. Gente, isso não é doença. Ou a gente para de estar reproduzindo o discurso, né, em que nós mulheres, desde pequena, somos objeto e aprendemos a respeitar os homens.
A educação que nós mulheres temos na casa é de aprender, né? É de internalizar, respeitar os homens. Isso é crime, realmente. Ó, Gilberto, vou dizer uma coisa a você. Que bom que você está tendo essa responsabilidade de dizer que está decepcionado, porque muitos que voltaram disseram que não voltaram, né? Que bom. Agora reveja. Infelizmente, temos um cidadão, né, chamado de presidente, em que já se passou mais de 100 mil mortos. E dentro desses 100 mil mortos, né, de sua maioria são negros e negras, e não temos nenhuma possibilidade de mudança. Criou-se um discurso dessa mudança, dessa palavra chamada mudança, em torno, né, das eleições a presidente. E nós estamos acompanhando que não teve nenhuma mudança. Infelizmente, a gente tem que se responsabilizar pelos nossos atos. E isso também comunga. Porque desde quando um presidente, né, em rede nacional se coloca contra, né, a emancipação das mulheres, ele já está dizendo que mulher para ele não é nada. Imagine, esse ele está se referindo à mulher que ele acha como mulher. Imagine as mulheres negras, que ele não vê nem como gente. Realmente, são bebês sendo estrupados. Conheço 2 casos. Né? Por sinal, um foi a óbito, não aguentou. Né? Então a gente precisa mesmo fazer essa discussão, a gente precisa conversar com as nossas crianças, meninos e meninas. Precisam se ter mesmo essa conversa. Depois depois, até no finalzinho, a gente pode conversar sobre qual foi a decepção realmente do governo passado. Né? Mas de antemão, né, falar sobre essa violência, 110 mil mortos por Covid no país. Obrigado, Emerson Borges. E essa conversa aqui hoje, aberta, é para a gente falar mesmo, né? Quando um homem, esse presidente que está aí, que votaram nele, por isso que ele está lá, e eu durmo bem e digo assim, eu não votei nele, né? Obrigada, enfim, agradeço muito, e dizer assim, é contra a emancipação das mulheres. Ele já está dizendo realmente machista, né? Completamente machista, né? Nos vê sempre numa posição de inferioridade, nos colocam nessa posição de inferioridade. Então é de criança, é de menina pequena de criança mesmo, que se torna mulher. Uma criança que escuta sempre as coisas negativas, sempre no diminutivo, sempre será essa pessoa diminuída mesmo pela sociedade. Então, a menina, você respeite seu irmão. Quem não já ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso. As mulheres já ouviram sempre isso, respeite seu irmão. E não escuta o contrário. Aí falar com o homem, né, com o filho homem, para respeitar a irmã. Difícil. Não estou dizendo que não acontece, mas é difícil. Então, para nós mulheres, né, esse papel, né, de cuidar, de estar ali, né? Posso falar assim, só um minutinho. Esse papel, né, da criança, de uma menina que está sendo abusada, né? E digo a vocês, fui professora de um projeto aqui, um ano tive que sair, fui para outro local de trabalho, e tinha crianças aqui na comunidade, no Nordeste de Amaralina, que também foram abusadas pelos seus responsáveis. Isso não está longe da gente não, gente. Isso está perto. O abuso às crianças acontece em todo canto. Em todo canto. Boa noite, Jusileia. E que tem seus filhos, tem várias mães que falam assim,
Tem um ditado patético. Prenda seu as cabras que meu bode tá solto. Sabe, esse incentivo, né, a dizer, eu tenho um filho homem que sempre só vai pegar as mulheres e fazer... Então são coisas, são construções totalmente perversas. Construções sociais perversas que só traz realmente degradação às famílias. E aí você vê um incentivo do homem, parece que só tem... A coisa é tão machista, mas é tão perversa, que um homem de 30 anos não pode chegar a 30 anos sem ter um filho que é direcionado a outro papel. E se ele for? A mulher não pode ficar sem ter filho, porque a voz do axé é presente. A mulher não pode ficar sem filho, né? Porque a sociedade recrimina. A menina é criada sempre a servir. Que sociedade é essa? Em que nos colocam como produto, como objeto, desde pequena. É uma coisa tão, como é que eu posso dizer, tão perversa mesmo, tão dolorida, né? Porque eu tenho vários sobrinhos, mas em sua maioria são mulheres. Em sua maioria são mulheres. Né? E a gente realmente... Ah, Márcia, você tinha esse posicionamento antes? Não. A gente começa, né, circular em outros meios, você reconhece outras possibilidades, você já começa a ter outras visões sobre as coisas. Enfim. Mas as meninas da minha casa, né, tem outra criação. Principalmente as que estão mais perto. Principalmente. Diz a menina não aceitar nada de estranho, e nem de quem é, e nem principalmente também de estranho, e nem quem é de amigo de família. E tem que dizer, porque acontece isso, isso e isso. Essa conversa tem que ter. Hein? Agora, partindo para esse assunto, né, dando continuidade, a menina de Recife, né, a adolescente, que aquela delinquente teve a capacidade, na verdade, de colocar os dados das meninas, o dado da vítima na rede, colocando, né, de uma forma totalmente perversa, né? Essa menina de 10 anos que felizmente fez o aborto, digo felizmente mesmo, porque a vida dela mesmo assim vai estar marcada, né? Ali vai precisar de acompanhamentos ao longo da vida, vai precisar de acompanhamento psicológico, sim, tratamento, porque o pessoal me ligou aqui, porque é traumatizante para a família toda, né? Traumatizante para a família toda. Então falar, né, dessa violência que as crianças vêm sofrendo, precisamos fazer a denúncia sim e nos colocar, porque as crianças não são, como é que eu posso dizer, são vítimas. Elas sim são as vítimas. A violência que está em todo canto. Estou vendo aqui, Marcinha, como você entende a nossa produção musical que a juventude atual produz? E como nós podemos trabalhar essa questão de maneiras que ressignifiquem isso? Beleza, Jusileia. Você está falando sobre a questão dos paredões, né? Eu tive uma live também com músicos falando realmente sobre isso. Infelizmente, né? Essas coisas que nos trazem, né, para as periferias, que dá esse alarde e as pessoas gostam, pelo swing, pelo batuque, né? Muitas pessoas não sabem nem o que é que está cantando, mas o batuque, o swing, é isso que atrai, entendeu? E eu te digo, precisamos também chegar juntos e juntas, né? Precisamos conversar sobre isso. A questão
Jusileia, não é o que tá dançando, indo até embaixo, ralando. A questão pra mim não é essa. A questão pra mim é o que vem depois. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Eu já fui em um paredão que aconteceu ali, nunca me esqueçam, dia 8 de dezembro, e são as mesmas músicas. As brancas dançam as mesmas músicas. Os brancos e as brancas dançam as mesmas músicas, mas no dia seguinte tem uma escola, tem um trabalho, né? Tem um livro para estudar. O problema todo não é o que está dançando, não é o que está cantando. O problema é o que outras informações, também que são importantes, não chegam para o nosso povo. E aí você vai dizer, você estava no paredão, fui no paredão só para observar e ver. Não sei se vocês acompanharam, ou já lembram, de um paredão que teve ali na Graça, na 8 de dezembro, de uma loira dançou o paredão em cima do carro da polícia e não teve nada pra ela, pelo contrário, os policiais até deram risada. Por que no paredão daqui no Nordeste eles dão porrada nas pretas? Então você tá entendendo que não é a questão da música, não é a questão do paredão, né? Que tá dançando até embaixo, enfim, mas sim são as pessoas. Não sei se vocês se lembram, né? Mas a gente precisa realmente fazer essa discussão com a juventude. Realmente, concordo. E aí Gilberto está aqui dizendo, eu passei 15 anos na igreja evangélica, deixar o muito machista, depois voltei para o axé, e o respeito é outro com vocês mulheres. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Até porque a divisão do trabalho, né? E esse respeito mútuo que tem realmente dentro do axé é totalmente diferente. Totalmente diferente. É isso. E quando a gente fala, né? A gente precisa discutir. Aí falando, voltando ao a questionamento de Jusileia das músicas. As músicas são agressivas as mulheres dançam. Né? Cada um. Sabe? Mas a questão dessa agressividade é de qual mulher está se referindo. De qual mulher está se referindo. Porque quando eu dei um exemplo da loira que estava no paredão e subiu no carro da polícia e o policial sorriu, e quando chega aqui no Nordeste de Amaralina o policial bate, sem sequer triscar no carro deles. Então, a gente percebe que há alguma coisa nisso aí. Né? É o racismo do território, né? Onde mora mais pretos, onde mora mais negras, pretos e negras, na verdade. Então, é muito complexo, né, pra gente dizer o que é música boa, o que é música ruim, o que é que identifica. Desde que mundo é mundo, muitas músicas unificaram as mulheres. Muitas músicas, por sinais de cantores clássicos aí, que nós adoramos. Vários cantores, né? Então, é falando mal de mulher, é falando mal de homossexual. As músicas até do passado, né? Hoje se reflete, né? Eu sou muito musical baiana, eu amo samba. Também gosto gosto sim de meus samba, enfim, também. Mas essa perdição, eu concordo. A gente não tem outras possibilidades pós-pagodão, né? Não nos mostram, na verdade, não nos mostram outras possibilidades. Gilberto estava falando aí sobre essa questão da emancipação da mulher, que eu falei que o presidente é contra. E quando ele se referiu à emancipação das mulheres, eu me perguntei assim, gente, ele está falando de que mulheres? As mulheres que estão realmente, né, no mercado de trabalho. Não é à toa que mulheres ganham, né, bem menos que o homem, né? A gente sabe disso. Bem menos que o homem.
E hoje as mulheres estão ocupando, né? Ocupando mesmo, com todas as barreiras, com todas as palavras negativas, né? Ocupando outros espaços. Quando bateu, os policiais disseram que não podia fazer. Isso acontece. Eu faço atendimento, Gilberto, também as mulheres que sofrem violência. Faço acompanhamento, na verdade, né? As DEANs, né? Simplesmente porque é muita vergonha, né? Se sente sozinha. É um momento muito delicado. E nessa época de pandemia, né? Por sinal, a violência está em alta. Tem mulheres apanhando, sim. Entendeu? Mas a denúncia não está sendo notificada. Infelizmente. No estado da Bahia, a violência contra as mulheres aumentaram em 150%. Aqui no Nordeste de Amaralina não está diferente. Em outros bairros não está diferente. E aí Bruna está aqui dizendo: eu espero que com o caso da menina de 10 anos a sociedade abra a mente. A gente precisa tirar esses discursos preconceituosos, né? Se desvincular e se colocar no lugar. Se colocar no lugar é fazer essa pergunta: e se fosse minha neta, e se fosse minha filha? Não vai fazer aborto não, que ali é uma vida. A gente faz seleção de vida, né? Fazemos essa seleção de vida, né? Exatamente, eu acabei de falar. Educação sexual não é falar de sexo. Mas muitos entendem que sim. E aí sabe o que é que faz? Pega seu menino e começa a ensinar coisas erradas. Totalmente trocada. Pega uma revista pornográfica de mulher nua e entrega ao menino de 10 anos e diz assim: olha, você não é homem? É uma mulher aqui, ó. E aí, como é que esse menino, que eu vejo que é uma criança, vai se tornar homem? Ele vai respeitar que mulher? Ele vai respeitar que mulher? Quando um pai ou uma mãe, aí a mãe diz assim: foi o pai que deu. Gente, há uma falta de cumplicidade na educação. Eu percebo isso em algumas famílias, que a educação da menina fica para a mãe e a educação do menino fica para o pai. Gente, isso não tem nem cabimento. Isso não tem nem cabimento da família ser dividida dessa forma, né? A educação da menina fica com a mãe, a educação do menino fica com o pai. Aí eu pergunto: o pai foi embora, abandonou, e como é que fica? Isso mesmo, Sueli, concordo. Não é o primeiro e nem será o último. A hipocrisia realmente reina na sociedade. Exatamente. Desde 6 anos que a menina é violentada. Desde 6 anos que a criança é violentada. E a gente tá falando isso. Eu sei que tem adolescentes aqui, Franciele, filha de Eliane, acabou de chegar, né? Então a gente precisa... Deixa eu ver se é a Franciele mesmo. Ah, não. É. Mas eu tô pensando que era a Franciele, a filha de Eliana, de Eliane. Mas tudo bem, seja bem-vinda, Franciele. É o seguinte, falar dessa educação sexual que a escola não tem profissionais para isso. Não tem, gente. E aí quando a menina e o menino voltam para casa, né, com aquela ânsia: tô gostando de uma menina, tô gostando do menino. Primeiro, o menino, ele é induzido a namorar com uma, a namorar com outra, na escola, sair se acarrando, mas só que tem uma coisa aí. As meninas estão querendo namorar. Não tem ninguém que oriente. E faz da pior forma. Por quê? Porque encontra uma informação, uma informação ali, outra informação aqui, né?
Não existe, né? Não existe essa conversa da família e encara da pior forma. Mas assim, nada, nada justifica a violência, esse abuso sexual que essa criança de 6 anos vê passando. Nada, né? Esse rapaz, infelizmente, tem que sair do nosso convívio. E, pra, e aí tem outra discussão. O encarceramento, infelizmente, que é outra discussão que a gente pode marcar outro dia para bater esse papo, sobre essa questão de encarceramento em massa. Né? Então essa violência, gente, que a gente não pode mesmo deixar de falar, a gente não pode deixar de falar com as crianças. Isso mesmo, Bruna, só percebeu quando a minha estava grávida. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Então essa é uma orientação que os pais, né? Os responsáveis, na verdade, tem que fazer com o menino e com a menina. Essa questão de criação, né? Ô Sueli, você é uma figuraça. Essa criação machista. Essa criação machista, né? Que temos, somos criadas assim, né? O comando do homem, a obediência da mulher. É o resultado. É o resultado. Eu estava aqui, eu gosto de falar sobre isso, Emerson está aqui escutando, e eu conversando com o Emerson uma vez, eu disse assim, Emerson, um rapaz ali, um homem, acima de seus 50 anos, e uma criança, estudante, menina tinha seus 12 anos, e ele aliciava a menina, ele ficava de uma coisa que eu disse assim, gente, e ele tá com a Bíblia na mão que é a favor da vida. Então, existem vários homens que fazem isso, e principalmente com as meninas que só tem tamanho, mas idade não tem. E naturalizar um homem cortejar uma criança é naturalizar o estupro. Um homem cortejar uma criança é naturalização de estupro. É violência. Né? É violência. Porque tem a mania da sociedade tão hipócrita de dizer assim, ela que quer. Gente, eu não tô falando de mulher, não. Eu tô falando de uma criança de 10, 12 anos. Ou a gente para refletir sobre esses comportamentos que o machismo adoece a família. O machismo mata. E aí, a dependência financeira. E aí quando eu falo dessa questão da dependência financeira da mulher que sofre violência, é o seguinte, 54,4% das famílias baianas são chefiadas por mulheres. Então não é dependência financeira totalmente não, minha irmã. Eu digo que esse amor que foi construído a trancos e barrancos aí, dizendo que é amor, que é essa doença, na verdade, eu não chamo nem de amor. Essa construção de família que a sociedade cobra às mulheres, sim, para que formem famílias a qualquer custo. Se os homens são cobrados para ter logo filho, as mulheres nem se falam, não vai ter filho não, não vai construir família não. É isso que a sociedade faz com a gente. E com a menina, quando eu for, quer ver uma coisa? Tô emblemática. Toda aqui já fizeram 15 anos, né? 15 anos, depois eu tive 15 anos também. E aí eu pensando, meu Deus, esse significado dos 15 anos é aniversário como qualquer outro. Não é aniversário como qualquer outro. 15 anos está apresentando ali a adolescente, a sociedade que já está pronta.
Já apresenta a sociedade que já está pronta, já pode namorar, aí não recebe, não tem nenhum incentivo, né? Na verdade, recebe incentivo, mas não recebe como é, conselhos, né? Enfim, cortejar um homem. Exatamente, um homem corteja. Exatamente, exatamente, Sueli. Concordo com você. Concordo. Né? Até o homem cortejar também uma mulher de forma ofensiva é naturalizando o estupro também, com certeza. Né? E aí faz 15 anos, a sociedade, o pai, né? 15 anos, né? Aí vem aquela coisa de namoro. Não pensa, pelo menos não pensa em um curso, na verdade, no que vai falar, vai fazer, né? E outras coisas, e outras possibilidades. Mas pensa nessa construção do casamento, o matrimônio. O matrimônio. Realmente apresentar a mulher à sociedade para servir o homem. Esse matrimônio que muitas mulheres não querem. Não querem participar, né, dessa construção social que não é benéfica para todas as mulheres. A gente sabe que o casamento não é benéfico nem para todas as mulheres. Para umas sim, para outras não. Para muitas aí foram maléficos, estão sendo maléficos. Maléficos. E quando você uma determinada uma determinada religião, uma parte dessa religião induz que essa criança é para ter outra criança, gente, eu não sei mais o que pensar. Como uma criança de 10 anos poderia dar luz a outra criança? E eles alegando que é uma vida. Realmente, Kátia, o machismo prepassa de geração para geração. Porque a gente não vai ser hipócrita. Se coloque no lugar dessa criança. Se coloque no lugar de mãe dessa criança, na verdade. Então a gente precisa realmente reduzir, né? E rever esses comportamentos machistas que tenham para com as nossas crianças. Como eu falei no início, menino pode, menina não pode. Fazer xixi na rua é tão feio para menina quanto para menino. Né? Andar sem camisa, o menino não pode andar sem camisa porque não tem seio. Os meninos têm... Gente, é uma coisa, só não tem desenvolvimento, mas ele tem peito, sim. A diferença é que o da menina desenvolve. Eu tenho casos aqui do Nordeste de crianças, de menino também, que foi abusado sexualmente. Menino estava na rua. Brincando, como qualquer criança brinca. O aliciador viu. E aí Emerson tá aqui Emerson tá aqui comentando. Agora fica com esse afã para nascer. Amanhã tá um afã ainda maior. Para a polícia matar. É. E é isso que acontece com os nossos, Emerson. Essa projeção de violência. Essa projeção de violência tá aí. Aí, a criança falou para o acompanhante que só queria voltar para casa para jogar bola. É uma criança, gente. Né? Agora, a maldade, a perversidade dos adultos, assim como... É a mesma coisa quando uma criança reproduz o racismo. Né? É porque o adulto manipula a gente. A gente sabe que é isso. Porque ninguém nasce racista. Ninguém nasce homofóbico. Ninguém nasce transfóbico. Né? São os ensinamentos dos adultos.
Minha mãe disse, não é pra brincar com aquele coleguinha, não, que ele tem gente de mulher. E aí a criança escuta isso. Minha mãe disse, não é pra brincar com aquela menina, não, porque aquela menina é preta. Então, são certas coisas, né, que a criança reproduz comportamentos dos adultos. São comportamentos dos adultos. E a gente pode ver, eu estava em uma disciplina, eu nunca esqueço, né, na universidade, e a colega se referiu, estava no curso de pedagogia, numa disciplina de pedagogia, porém nem da educação, eu peguei algumas disciplinas de educação. E aí quando você vê a colega falando assim, não, se tiver aqueles trejeitos de, você sabe, né, de ser gay, tem que chamar a família para mandar levar para o psicólogo para poder tratar. E aí você diz assim, como é isso? Aí eu perguntei o nome dela, enfim, ela, por que você está perguntando meu nome? Eu falei, eu tenho que disponibilizar seu nome, porque eu já sei que você vai ser uma coordenadora pedagógica, que nenhuma criança, nenhuma filha de amigo meu, tem que estar em contato com você. E aí você percebe, aí você vai ver, quando você vai ver o histórico dessa coordenadora pedagógica, não estou aqui falando da orientação, né, religiosa de ninguém, pelo contrário, né, a orientação religiosa, cada um tem que ter a sua, respeitando as demais, essa orientação, e ela diz assim, mas Deus não quer isso. Como é que Deus não quer isso? Onde foi que ela conversou com Deus? Então a gente vai assim, passando por cima, né? Invisibilizando outras vidas, né? Por conta, boa noite, Associação Nova República presente, né? Por conta, né, de um fundamentalismo, de uma coisa nossa, que foi criado, o abuso sexual, gente. O abuso sexual destrói a vida de uma criança. É a verdadeira vítima. A violência doméstica destrói a família, destrói essa mulher. Fere os direitos humanos. Fere os direitos, né? Como pessoa, né, cidadã, enfim. E a gente precisa. Fere a Constituição, a verdade. E a gente precisa colocar isso mesmo. E aí eu tô vendo aqui. Márcia, dá para considerar abuso essa presença assustadora de crianças? Aí, né? Emerson tá aqui falando sobre a presença das crianças de 11 e 12 anos nos paredões. Já presenciei, né? Já presenciei nos paredões, sim. Crianças. E na verdade já presenciei, gente, a família toda, né? Exatamente. Né? Já presenciei a família toda. Você vê a criança de 6 anos, aí você vê a irmã de 12, aí você vê a mãe, a tia, a avó, o pai e o avô. A família toda no paredão, todo mundo dançando. E aí você pergunta, gente, essas músicas para a criança escutar, infelizmente estão escutando. Não sei se está entendendo, mas está todo mundo dançando harmoniosamente, né? O domingo da família. A gente tem que saber, é o domingo da família e é sim. Não vai fazer vista grossa para isso. Agora, a gente pergunta porque são crianças. A gente pergunta assim, cadê os responsáveis dessas crianças? A primeira pergunta que vem em mente. Exatamente. Quatro crianças são violentadas sexualmente. Eu vi, né? Então, Emerson,
eu digo, eu já ia falar e tô vendo aqui as pessoas comentando, os responsáveis precisam ter responsabilidade também para com essas crianças, né? Meninos e meninas. Eu presencio, Emerson, os pais, só por conta de ter o seu filho homem, pegou um menino de 12 anos, aí deu uma garrafa de cerveja. Você tá pronto, meu filho, você é homem. Aí eu pergunto, esse menino é homem de onde? Você é uma criança, gente. Então, tem certas coisas, tem certos ensinamentos. E aí eu pergunto, abraço, abraço. E aí eu pergunto, se fosse uma menina, o pai daria uma garrafa de cerveja e dizer, você é mulher, você já tá pronta? Né? Mas aí você vê, né? Se as meninas de 11 anos, 12 anos estão no paredão dançando, né? Das formas deles lá de dançar, que por sinal tem muitas que fazem até artes, né? Eu digo, se essa menina tem que ir pro balé, eu digo, se essa menina tem que ir pro balé. Tanta flexibilidade com o corpo, precisa realmente ir pro balé. Mas infelizmente, e a gente sabe disso, que não tá tendo uma responsabilidade por diversos problemas. Ah, mas você tá dizendo que os pais não estão ligando para as crianças? Por isso que estão sofrendo violência? Não. Uma coisa é a menina ser estrupada. E outra coisa é a menina não ter assistência da família, né? Porque tem muitas que têm assistente e são estrupadas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que há uma falta de cumplicidade mesmo nessas relações familiares. Eu estava num grupo de mulheres, e isso eu preciso dizer, né? E as mulheres disseram assim, olhe, Márcia, eu amo minhas filhas, mas se eu pudesse eu não teria filho. A cobrança que eu estava falando aqui, de que a mulher, a criança se tornou mulher, né? O menino se tornou homem. E a primeira coisa que somos induzidas, enfim, em determinados meios, é que você construa essa tal família. E não é bem assim. E tem gente que infelizmente segue. O que nós estamos falando aqui é que em nenhuma circunstância, em nenhuma, possa ser pessoas em situação em população de rua, né, situação de rua, né? Tá uma criança lá ser abusada, ela não foi abusada porque ela tá ali na rua, não. Ela foi abusada porque existem pessoas perversas. A menina do paredão de 11 anos, se sair do paredão e for abusada, ela não foi abusada porque estava no paredão, não, gente. Ela foi abusada porque existe realmente, né, essa pessoa lá para poder fazer isso. A gente não pode procurar justificativas nenhuma para as violências sofridas pelas crianças e pelas mulheres. Eu escuto muito isso. Ah, ela voltou para ele. Gosta de apanhar mesmo. Gente, não é isso. Da mesma forma, né? Da mesma forma. E aí a associação está aqui falando, eu sou a favor do interrompimento da gravidez. Esses pais deveriam ser responsabilizados. Aí já é outra questão, essa responsabilizar os pais, né? E aí eu não sei. O que a gente não pode deixar é que o rapaz, né, que abusou dela, que estrupou ela, fique impune. Fique impune. Que a sociedade esqueça porque foi um caso midiático. A gente tá aí. Crianças assassinadas o tempo todo e diz assim, foi bala perdida. Não existe bala perdida de uma cor só. Essa bala perdida que falam aí só entra em um corpo de uma cor só. Tem alguma coisa errada, né? Então responsabilizar, né? Eu não sei, né? Mas a gente precisa mesmo estar em cima para esse rapaz, né?
que cometeu esse crime. E ver também como é, viu, gente? Tem muita mãe aí, muita avó mesmo falando, né? Escutando a gente conversando aqui. Qual é a nossa responsabilidade mesmo para com os meninos e as meninas? Né? Separar esse... como é que se diz? Esses ensinamentos em que o menino é criado para ser homem, atuar feito um homem. Se atuar feito um homem é ser violento, não teremos a sociedade mais tarde sadia, não, gente. Se atuar feito mulher é sinônimo de obediência ao homem, repito, não teremos uma sociedade sadia no futuro. É isso. Eu quero agradecer, já vai estar contando aqui já, a participação de vocês. Conversa aberta com a ministra. A gente pode voltar uma vez por semana, a depender das nossas agendas. Mas um abraço, né? Muito obrigado mesmo pela participação. Que acho que Dona Vera está aqui presente, Emerson, Gilberto, Jusileia e as demais, que eu não falei o nome, foram muitas mesmo. Kátia, Mulheres que Zumba, Emerson. É isso. A gente vai estar... Mas não retiro minha opinião em que as escolas devem sim conversar sobre educação sexual. Não retiro. Quero agradecer a participação mesmo de vocês. E vamos repensar outros modos, né? Vamos repensar outras formas de sobrevivência. Vamos repensar, desmistificando este machismo perverso que está aí, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. É isso, gente. Obrigada mesmo. Passou tão rápido que eu nem senti. Brigadão.